Olá, queridos. Que bom que você está aqui mais uma vez. E hoje eu queria falar com você a respeito de tristezas que por volta e meia elas invadem o nosso coração. As angústias e tristezas da vida, saber lidar com elas é um desafio muito grande para todos nós, porque a tristeza ela tem a capacidade de roubar as nossas forças. E muitas vezes a tristeza, a angústia, a apatia, ela vai nos enfraquecendo mentalmente, até fisicamente. E isso pode ser muito sério, pode ser muito devastador para as diferentes áreas da nossa vida, dependendo de como nós estamos lidando com as nossas tristezas. Elas podem nos prejudicar em nossas áreas de atuação, como por exemplo, no nosso trabalho, a gente se torna uma pessoa mais improdutiva. Muitas vezes a tristeza rouba de nós a capacidade de concentração. A gente não consegue se concentrar nas coisas que nós estamos fazendo, na nossa empresa ou nos nossos empreendimentos. Muitas vezes a tristeza, ela tira de nós a capacidade de nos relacionarmos. A gente vai ficando cada vez mais com uma melancolia dentro de nós e acaba não dando muita importância para as pessoas amadas e queridas em nossos relacionamentos. Então a tristeza, dependendo do grau dessa tristeza e de como ela nos atinge, ela pode roubar a nossa capacidade de nos relacionarmos bem com as outras pessoas. Isso é muito sério. Isso vai afetando diferentes áreas da nossa vida, roubando a nossa autoestima, aí a gente não se cuida mais em nosso corpo, na nossa aparência, nossa saúde, e cada vez mais a gente vai ficando em uma situação pior por conta das tristezas que muitas vezes a gente não sabe lidar com elas. É exatamente isso que nós encontramos num texto que está no livro de Salmos, lá em Salmos 42 e o versículo 6, o salmista ele retrata este quadro para nós, onde ele diz assim: ó meu Deus, dentro de mim, na minha alma, está abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro. E se você olhar aqui o contexto desse salmo, ele fala sobre a tristeza. É sobre a tristeza esses salmos. O salmo inteiro ele está falando que a tristeza está invadindo o coração dele. Se você ver no versículo 3, por exemplo, ele diz que as lágrimas dele servem para ele de mantimento de dia e de noite. Para que depois então ele venha falar aqui no versículo 7, como nós lemos, que um abismo vai chamando o outro por conta da tristeza. Veja como a tristeza ela tem a capacidade de nos levar a um estado cada vez pior um do outro. Porque um abismo vai chamando o outro e a porta de entrada é a tristeza que muitas vezes a gente não sabe lidar com ela. Um abismo vai chamando o outro por conta da tristeza, e é aí que vem o quadro de depressão. Vai começando devagarinho, com uma tristeza aqui, outra ali, e a gente não vai sabendo lidar, então isso vai sendo uma porta de entrada para a depressão. A psicologia, ela vai definir que a tristeza, a depressão, ela é um estado mental caracterizado pela persistência da apatia, que é essa tristeza, que é a persistência de sintomas como o cansaço, melancolia, o desânimo.
Então, a depressão, ela é o estado permanente, ou seja, a gente vai deixando entrar uma tristeza aqui, outra ali, e às vezes não é nem uma questão de deixar entrar, a tristeza vem, é natural que ela venha, mas aí a gente não vai sabendo lidar com ela vai se instalando então e se tornando um estado permanente. E aí é que está o perigo, a tristeza durar mais do que ela deveria. A tristeza muitas vezes se tornar algo permanente. E aí nós vamos tendo um quadro de depressão muitas vezes sem nós percebermos, e lá estamos nós, um abismo chamando o outro, como diz aqui o salmista. E aí muitas pessoas inclusive até tiram a própria vida por conta dessa tristeza permanente ou essa depressão. A depressão inclusive é o mal do nosso século 21. E nós precisamos saber lidar com isso então, tendo em vista que isso pode ser muito sério, principalmente em tempos como esse, de pandemia, de muitas coisas acontecendo, afetando a saúde mental das pessoas. Se faz muito necessário, nunca se fez tão necessário a gente saber lidar com as nossas angústias, tristezas, para que elas não se tornem uma depressão, um estado permanente. E a Bíblia, ela, como sempre maravilhosa que é, nos dá aqui algumas pistas de como nós podemos lidar com as nossas tristezas para que elas não se tornem esta depressão. E um dos textos que eu vejo que há muito dessas pistas é aqui em Mateus capítulo 26 e o versículo 36. Se você puder acompanhar esta leitura, é um trecho que narra a história, ou parte da história aqui de Jesus quando esteve em seu ministério, ali no jardim do Getsemane. Mateus capítulo 26 e o versículo 36. Nós vamos ler até o 44. E diz assim o texto: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aqui nós estamos vendo Jesus neste lugar chamado Getsemane, um jardim chamado Getsemane, ali em Jerusalém. E como nós lemos aqui no versículo 37, é neste jardim chamado Getsemane que Jesus começou a entristecer-se muito, angustiar-se muito. E assim como Jesus passou ali no Getsemane, nós em nossas vidas também passamos pelos nossos Getsemanes, por circunstâncias ou situações difíceis que vão nos causar tristeza e angústia, assim como causou em Jesus.
eu e você também passamos pelo nosso Getsemane. E Jesus, aqui em seu Getsemane, ele soube lidar com a tristeza e a angústia do seu coração, de maneira que elas não se tornaram permanentes e nem se tornou uma depressão ali para Jesus, apenas uma tristeza naquele lugar chamado Getsemane. Então Jesus aqui ele nos ensina pelo menos 3 maneiras de como nós podemos lidar com as nossas tristezas e angústias em nossos Getsemanes, para que as nossas tristezas e angústias não se tornem uma depressão em nossa vida. E a primeira maneira que eu vejo aqui que Jesus sabe lidar com a sua tristeza e a sua angústia é justamente colocando para fora, não represando dentro de si aquilo que ele estava sentindo. Veja no versículo 38, Jesus ele coloca para fora, falando para os discípulos o que ele estava sentindo, a tristeza que estava no seu peito. Ele coloca para fora. Deus está falando para você, coloque para fora essa tristeza. Pare de represar isso que está te angustiando, te entristecendo. Pare de segurar dentro de você esse sentimento. Comece a aprender a lidar com essa tristeza, colocando ela para fora, como Jesus aqui o fez. E depois no versículo 39, Jesus, em oração a Deus, ele também coloca para fora. Porque diante de Deus, na oração que ele faz a Deus aqui no Getsemane, ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Ele está colocando para fora toda aquela angústia, dizendo o quanto que estava sendo difícil passar por aquilo. De novo, ele está colocando para fora, diante de Deus, o teu sentimento. Deus quer que você faça isso, de uma vez por todas. Pare de represar em você essa tristeza, senão ela vai se acumulando, e um abismo vai chamando o outro, como disse o salmista. Pare de represar esses sentimentos. Faça como Jesus, coloque para fora. E aqui, Jesus, ele pôs para fora esse sentimento, não se preocupando com a aparência. Porque muitas vezes a gente não coloca para fora os nossos sentimentos, principalmente quando é uma tristeza, uma angústia, porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar. A gente quer insistentemente, como é muito comum nos dias de hoje, manter uma aparência de uma pessoa forte, de uma pessoa inabalável. Isso é muito comum, inclusive, dentro das igrejas. As pessoas querem manter aquela aparência de quem é forte, de quem é uma rocha, que tem uma fé e que, portanto, não pode ser abalado, então eu não posso pôr para fora. Isso é muito comum, inclusive, quando as pessoas têm cargos dentro da igreja e que são cargos que muitas vezes são visados. E aí ela não quer colocar para fora, porque o que vão pensar de mim? Afinal de contas, eu sou um pastor. Afinal de contas, eu sou um presbítero, eu sou um diácono, um obreiro, eu não posso colocar para fora, eu tenho que manter uma aparência. Olha, queridos, veja que aqui eu estou falando de ninguém além do Filho de Deus. Nada mais e nada menos do que do Filho de Deus nós estamos falando aqui, Jesus, o Cristo. Quer alguém mais notório, quer alguém mais visado como Jesus, o Cristo. E apesar da sua notoriedade, inclusive para os seus discípulos, ele simplesmente tira essa capa ou essa aparência de alguém inabalável, e ele se desmancha diante dos discípulos, colocando para fora todo o seu sentimento. Então por que você está se prendendo a isso? O que vão pensar de mim? Largue este argumento. Pare com este argumento. Comece a colocar para fora.
independentemente de qual seja o seu cargo ou do que as pessoas vão falar de você. É mais prejudicial para você ficar represando estes sentimentos de tristeza e angústia dentro de você do que você manter uma aparência de uma pessoa forte. É muito mais prejudicial para você se você ficar acumulando esses sentimentos no seu coração. Deus quer que você coloque para fora. Não se preocupe com a aparência. Faça como Jesus. Faça como Jesus, que humilhou-se ali, que se abriu. E é interessante dizer a você que ele não se abriu ou não se humilhou para qualquer pessoa. E é o que você também tem que ter em vista nos seus Getsêmanes, nos seus lugares de tristeza, quando você precisar colocar para fora. Veja muito bem para quem você está desabafando. Veja muito bem para quem você tem muitas vezes exposto as suas dificuldades, porque Jesus aqui não falou com qualquer um, ele falou com os seus discípulos e não foi com todos eles. A Bíblia diz aqui que ele chamou para si, como diz aqui no versículo 37, apenas 3 dos seus discípulos. Haviam ali 11, porque Judas já estava ali confabulando para trair Jesus. Então, haviam ali 11 discípulos. E desses 11, ele selecionou apenas 3. Que é justamente o que fala aqui no versículo 37, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e Pedro. Os que ele muito provavelmente confiava mais, sentia-se mais à vontade. As pessoas que você mais confia, as pessoas que você mais se sente à vontade, que sabe que vai te ajudar, que vai contribuir para o teu bem em uma hora de tristeza. É para essas pessoas que você tem que colocar para fora, desabafar, não é com qualquer um. Caso contrário, dependendo da pessoa que você colocar para fora os teus sentimentos, isso mais vai te atrapalhar do que te ajudar. Então aprenda isso que Deus está dizendo ao seu coração aqui neste vídeo. Em seus Getsêmanes, nas suas tristezas, para saber lidar com elas, não deixando que elas virem uma depressão, um estado permanente de tristeza. Comece a colocar para fora. E coloque para fora com as pessoas certas, de sua confiança. E a segunda maneira como Jesus sabe lidar com a sua tristeza e angústia aqui no Getsêmani é justamente que ele entendeu que nem sempre todo mundo iria acompanhá-lo na sua dor. É o que você precisa entender também nos seus Getsêmanes, nos dias de tristeza, de angústia. Por mais bem intencionadas que as pessoas possam ser, nem sempre elas vão conseguir te acompanhar em todo o seu processo de angústia e tristeza. Nem sempre as pessoas vão poder te acompanhar em todo o seu processo de angústia profunda. Veja aqui que no versículo 43, Jesus ele volta pela segunda vez já e vê os discípulos dormindo. Na primeira vez ele repreende a Pedro, mas na segunda vez, aqui no versículo 43, ele vê que os discípulos estão dormindo. E aí no 44 diz que ele retornou para orar, mas sem repreender os discípulos. Aqui já dando a entender que ele compreendeu que eles estavam com os olhos pesados por conta do sono, da limitação que eles tinham como seres humanos. E muitas vezes é o que vai acontecer na tua vida, no teu Getsêmani, nos momentos difíceis de tristeza na sua vida. Muitas vezes as pessoas não vão conseguir te acompanhar o tempo todo, estar com você o tempo todo. E é preciso que você entenda isso, como Jesus aqui entendeu. É preciso que você saiba que as pessoas muitas vezes não te acompanham
não porque elas não amem você, mas é porque elas são limitadas, como você também é limitado. E muitas vezes elas vão se cansar, não vão conseguir te acompanhar como deveria. Foi o que aconteceu aqui com Jesus. E por que é importante nós entendermos isso em nossos Getsêmanes? Porque se a gente não entender isso, a gente vai se sentir abandonado. E o sentimento de abandono, ele vai nos dando cada vez mais corda para que a gente se afunde mais. E um abismo vai chamando o outro, porque a gente vai se sentindo abandonado. E aí a gente então se entrega para a tristeza e a depressão. Então entenda isso. Entenda que as pessoas são limitadas. E nesta hora de limitação, quando você se sentir só, como Jesus aqui no versículo 44, viu que os seus discípulos não poderiam ali acompanhar ele, estar fazendo aquela vigília com ele, na sua angústia e tristeza. Então, o versículo 44 diz que ele volta a orar. Quando você se sentir abandonado, Deus quer que você mergulhe no oceano da oração. Recorra a Deus, porque Ele, diferente do homem, não é limitado. Vai estar sempre pronto para você, para estar com você nesse momento de dor e de tristeza, de angústia. Recorra a Ele. Novamente busque a Ele, dobre o teu joelho. Se aprofunde cada vez mais na oração. Deus quer que você faça isso. E Deus quer, sobretudo, que você entenda a limitação das pessoas no seu processo de tristeza e de angústia, para que você não se afunde nele. E a terceira e última maneira como Jesus ele soube lidar com a sua tristeza ali no Getsêmani é que ele entendeu que havia um propósito maior, além daquela tristeza. Quando nós olhamos aqui Jesus no versículo 39 e 42, ele fazendo a sua oração a Deus, ele diz: olha Deus, e ele colocando para fora, eu, se possível, não queria beber deste cálice, é o que eu estou sentindo, eu estou muito angustiado, muito triste. E então ele entendeu ali, complementando a sua oração, dizendo: porém não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque a tua vontade ela está estribada em um propósito maior. Saiba que a sua tristeza e a sua angústia, ela tem um propósito maior para a tua vida. Ela tem um propósito além da dor, além da tristeza, que era o caso de Jesus, que estava passando pelo que ele estava passando, porque ele iria ser crucificado e no final das contas, a sua morte ali na cruz do Calvário iria trazer salvação para toda uma humanidade. Eu não sei qual é a tristeza que você está passando, eu não sei qual é a angústia que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza, que o final dessa tristeza é salvação. Não importa qual seja a sua tristeza, não importa qual seja a tua angústia, no final sempre haverá salvação, sempre haverá algo que vai contribuir para o teu bem. Como diz o texto em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há propósito de Deus para a tua vida. Você foi chamado para o propósito dele, então todas as coisas vão contribuir para o seu bem, mesmo que naquele momento te cause dor, tristeza, angústia. Faça com que corra lágrimas nos seus olhos, mas futuramente aquela lágrima ela vai contribuir para um propósito maior na tua vida. Então, se você ter isso em vista, você vai ter aonde se agarrar, você vai ter uma esperança.
E este propósito ele é muito particular de cada um. Você pode ter de Deus uma revelação durante o seu Getsemane, o porquê que você está passando por aquilo. Ou se não durante, depois você vai entender. Mas é muito particular, cada um tem esta revelação de Deus, este entendimento do porquê daquela tristeza e angústia e como aquilo pode colaborar para a tua vida. E uma vez que você entende isso, você vai estar ali se agarrando a uma esperança que não vai deixar você se afundar na sua tristeza e nem fazer com que ela seja algo permanente, se tornando uma depressão na sua vida. E aí você vai reunir forças para conseguir se levantar e continuar a sua caminhada. Amém, amados? Que você tenha essa palavra no teu coração, que ela possa trazer para você o consolo, trazer para você o refrigério necessário para que você possa ter paz, para que você possa enfrentar este Getsemane e com certeza sair dele e o nome de Deus ser exaltado e glorificado na tua vida. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E eu mais uma vez gostaria aqui de reforçar a você a necessidade de estar curtindo esse vídeo aí no YouTube, para que ele possa ser cada vez mais divulgado nesta plataforma. E se você conhece pessoas que estão passando por este Getsemane, momentos de tristeza e angústia, não deixe de compartilhar esse vídeo também. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa receber mensagens como essa, que eu sei que vão edificar a tua vida. Amém, queridos? Louvado seja Deus por você mais uma vez. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e até a próxima.